Paz do Senhor, irmãos. Amém? Estejamos em pé, por favor, para a leitura dos textos sagrados, os quais embasarão o nosso estudo, nosso primeiro estudo desse trimestre, lição número 1, dia 5 de janeiro de 2020, e o título, Adão, o primeiro homem. O texto áureo está no livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 26, que nos diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre toda a terra. Verdade prática. O homem não é um mero detalhe no universo. O ser humano é a obra-prima de Deus, o Criador e mantenedor de todas as coisas. Leitura bíblica, livro do Gênesis, capítulo 2, do versículo 1 ao 8, nos diz assim a Sagrada Escritura. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Amém. Oremos. Deus, em nome de Jesus Cristo, rogamos, clamamos e pedimos ao Senhor que as nossas mentes sejam abertas para a exposição da Tua Palavra, para que possamos compreender e definir no nosso coração, para que nenhuma outra lei, nenhuma outra opção venha sobrepor o verdadeiro motivo, o Criador de todas as coisas. Que possamos crer e possamos ensinar a verdade da Tua Palavra. O Criador és Tu, o mantenedor és Tu. É o Senhor quem cria, é o Senhor quem faz, e nós cremos nisso. E como obras-primas da Tua criação, pedimos que hoje, de manhã, esse ensino seja elucidado em nossas mentes, para que nós possamos olhar para dentro de nós, e com a ajuda do Espírito Santo, olhar como somos importantes para o Senhor, criado pelas Tuas mãos. O sopro do Senhor está dentro de nós, por isso que somos vivos, por isso que temos vida, por isso que temos comunhão com o Senhor, Pai. Abra o nosso entendimento aqui no santuário e pela internet, e abençoa as vidas que estarão ministrando a Tua Palavra nesta manhã, para que recebam do alto, sejam orientados do alto, para que nós cresçamos, para que a igreja seja edificada na rocha. É a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, irmãos, por favor. Pastor Flauzelino. Bendito seja o Senhor. Paz do Senhor, irmãos. Um feliz domingo para todos e uma semana
de vitórias, de bênçãos. É um grande privilégio dedicar as primeiras horas do domingo ao Senhor. Eu fico muito invocado porque o domingo é o primeiro dia da semana, mas ele é tratado, inclusive pelos cristãos, como o último dia da semana. Isso é um equívoco muito grande. E dedicar o domingo ao Senhor é dedicar as primícias, os primeiros frutos. É dedicar o mais importante para o Senhor. E nós temos nesta manhã o privilégio de dedicar este domingo para o Senhor. Como está escrito, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. De maneira tal que não basta ter a verdade. É preciso conhecer a verdade. E essa é uma verdade que, trabalhada em nosso espírito, vai nos dar a convicção, vai nos dar a certeza que estamos dedicando as primícias para o Senhor. O domingo é o sábado do cristão. Nele não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu empregado, nem o teu boi, nem o teu jumento, e nem a pessoa, o visitante que está na sua casa. Glória a Deus. Ah, mas isso é antigo pacto. É antigo pacto que foi repaginado pelo Senhor Jesus e pelos apóstolos para o tempo da nova aliança. Quantos podem dizer amém? Glória a Deus. Irmãos, nós começamos hoje uma nova série de lições a respeito da raça humana, a sua origem, o que a Bíblia diz a respeito, inclusive, a redenção da raça humana, que é o ápice, que é o momento maior da raça humana. Há um momento maior, vai ser a vinda de Jesus, vírgula. A redenção da raça humana. A cruz foi o ápice, a redenção da raça humana. Até porque o arrebatamento vai ser muito importante, importantíssimo. A primeira ressurreição vai ser muito importante. Mas depois ainda vai ter gente que vai ser salvo. Amém? Então, vai ser muito importante. A Bíblia diz, bem-aventurados aqueles que fazem parte da primeira ressurreição. Felizes são aqueles que estiverem vivos no dia do arrebatamento e que serão transformados em um abrir e fechar de olhos. Mas também tem aqueles que vão subir de vestes brancas. Quem são estes? De onde vêm? Quem são? Oh, aleluia! Não vamos fazer pouco caso dos que vão ficar aqui na grande tribulação, não, viu? Pois nós vamos ter que aplaudi-los lá no céu. Olha, eles chegaram. Uau, uau, uau. Amém, irmãos? Vamos olhar para o nosso comentário, a sua parte introdutória, que diz: o tema deste trimestre é a doutrina do homem, doutrina bíblica do homem. Com a ajuda de Deus, estudaremos o que a Bíblia ensina a respeito do ser humano, a obra-prima da criação divina. Entre outros assuntos, enfocaremos a criação de Adão e Eva, a triste realidade do pecado, a experiência de nossos pais fora do Éden e a nossa própria redenção. E por fim, mostraremos a glorificação eterna dos que receberam a Cristo.
verdadeiro homem e verdadeiro Deus. 100% homem, 100% Deus. Nesta lição veremos o que é a doutrina bíblica do homem, o que é a doutrina bíblica do homem. Em seguida, consideraremos a criação do primeiro ser humano, Adão, a quem a Bíblia chama de Filho de Deus, em Lucas capítulo 3, versículo 38. Que o Divino Consolador nos ajude a compreender os mistérios da Bíblia Sagrada, a inspirada, a inerrante e a completa Palavra de Deus. Aleluia. Queridos irmãos, nós poderíamos chamar esses estudos de antropologia bíblica. A antropologia bíblica é diferente da antropologia geral, que é a antropologia científica, que tem a sua base na biologia, na sociologia, até na matemática, e que trata da evolução das espécies em contraposição à doutrina bíblica do criacionismo. A antropologia geral, ela tem o seu fundamento na evolução das espécies. Nós vamos estudar a antropologia bíblica, que é um estudo sistemático sobre aquilo que a Bíblia diz a respeito do ser humano. Os irmãos sabem que a Bíblia é até chamada de manual do fabricante. Quantos já ouviram dizer que a Bíblia é o manual do fabricante? Glória a Deus. É por isso que quando tiver qualquer problema de funcionamento, é só abrir o livro do Senhor e ler. E o livro do Senhor vai nos mostrar, precisa apertar esse parafuso. Amém? Está tudo aqui, manual do fabricante. Então, se algo não está funcionando, vamos abrir o manual do fabricante, porque na página tal vai ter a solução para o problema. Não há, meus amados irmãos, problema com o ser humano. Seja uma pessoa considerada individualmente, seja uma família, seja uma cidade, seja um estado ou uma nação, ou toda a população mundial, cuja solução, 100% dos problemas, não esteja na Bíblia Sagrada. Então nós abrimos a Bíblia e encontramos a solução para todos os nossos problemas. Sejam eles problemas profissionais, sejam eles problemas pessoais. Por meio da palavra de Deus, nós vamos encontrar a solução. E, meus amados irmãos, é um estudo muito importante, porque estudar a origem da humanidade, com base na Bíblia Sagrada, nós vamos ter assim uma convicção de onde viemos, porque estamos aqui, para onde vamos, mas também, como os irmãos vão ver no decorrer desta e das próximas lições, nós vamos compreender o propósito maior de Deus para cada ser humano e também coletivamente para todos os seres humanos. Então, com esse estudo, nós vamos encontrar respostas para perguntas do tipo: qual o objetivo de Deus ao criar o mundo? Por que Deus criou o ser humano? Uma outra pergunta: qual o propósito do homem neste planeta? Uma outra pergunta: como o homem é diferente de todas as demais criaturas de Deus? Uma outra pergunta:
Os animais têm alma? Os animais têm espírito? Nós precisamos estar aptos para responder essas perguntas de acordo com a Bíblia. Os irmãos sabem que aquele tipo de resposta, porque sim, porque não, não é isso? Porque eu creio, não está valendo não. As nossas respostas devem estar fundamentadas na palavra. E devem ser precedidas de duas palavrinhas. Está escrito. Não é a minha opinião. Não é porque eu acho. Não é porque eu creio. Não é porque eu penso. Não é porque alguém disse. É porque está escrito. Bendito seja o Senhor. E essas perguntas, irmãos, elas nos levam para outras perguntas que seriam perguntas mais aprofundadas, do tipo: o que significa dizer que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus? Uma outra: como a parte material, que é o corpo, e a parte imaterial do ser humano, que é a alma e o espírito, se relacionam na unidade que é o homem. Porque nós somos um ser. Espírito, alma e corpo. Mas espírito, alma e corpo formam um. Se nós pensarmos assim em termos de química, nós poderíamos, como se separam os elementos em um laboratório, poderíamos separar o espírito da alma e do corpo. Porém, eles formam uma unidade. E tem que funcionar em equilíbrio. Eles se comunicam, porque existem rotas de comunicação da alma com o corpo, do espírito com a alma. Isso daí até a ciência diz. Existe um ramo da medicina que é a psiconeurologia, que é um ramo da medicina de ponta, que explica isso muito bem. A rigor, o crente nunca precisaria passar por um psiconeurólogo, neurologista, alguma coisa assim. Porque o seu corpo poderia ser muito saudável em razão da saúde da sua alma, que por sua vez é nutrida pela saúde do seu espírito. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde como vai bem a tua alma. Vamos, irmãos, nesta manhã pedir a misericórdia do Senhor. Vamos pedir a misericórdia do Senhor, porque o plano de Deus foi que o seu povo fosse saudável. E Deus ainda falou: todas essas doenças que vocês estão vendo no meio dos egípcios, no meio dos pagãos, vocês não terão essas doenças. Deus revogou esta palavra? Não. Pelo contrário, Deus potencializou esta palavra com a morte de Cristo e com a descida do Espírito Santo, dois grandes eventos que nós
temos assim o privilégio de viver no tempo da morte de Cristo e no tempo do ministério do Espírito Santo. A Bíblia diz que os nossos patriarcas, eles desejaram, eles quiseram, porém, Deus aprove a Deus preparar coisa melhor para nós, para esta geração que nasceu. Elias, Moisés, Abraão. Olha, é que no céu não tem inveja, mas eles olham para nós dizendo: que gente de sorte, que gente sortuda. Oh, glória a Deus, bendito seja o Senhor. Então, irmãos, perguntas como esta: como a parte material, que é o corpo, e a parte imaterial, que é a alma e o espírito, se relacionam na unidade que é o homem? Qual é a diferença entre alma e espírito, de acordo com a Bíblia? E essas perguntas, irmãos, junto com aquelas outras, são perguntas, diria, maiores, macros, e elas estão relacionadas com o que nós podemos chamar de as grandes perguntas da vida, que são perguntas existenciais. E por causa dessas perguntas que eu vou me referir, as pessoas entram em parafuso, as pessoas desenvolvem transtornos mentais, doenças mentais, transtornos da personalidade, perguntas do tipo: quem sou eu? Por que estou aqui? Qual é o sentido da vida? Enquanto está na pergunta, tá bom. O pior é quando a pessoa já diz: a minha vida não tem sentido mais. A minha vida não tem sentido mais. É como fez ontem o pastor Wesley essa pergunta. Eu já falei isso várias vezes. Minha vida não tem sentido mais. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que nós possamos até fazer a pergunta: qual o sentido da vida? E encontrar uma resposta imediatamente, sem passar por essa conclusão. E a pergunta mais importante que todos devem fazer: para onde eu vou? Para onde eu vou? Essa é a pergunta. Para onde eu vou? Se você morresse agora, você tem certeza que iria para o céu? Numa escala de 0 a 10, a sua certeza estaria em que número? E quando nós estudamos, meus amados irmãos, a doutrina do homem, a antropologia bíblica, nós somos levados a ter um entendimento maior, um conhecimento a respeito de Deus e a respeito do seu propósito com os seres humanos. Glória a Deus. Glória a Deus. É, exatamente. O pastor está falando que a pergunta é: para onde eu vou? Ela depende essencialmente de quem sou eu. Vamos olhar para o ponto número 1, a doutrina bíblica do homem. Entre outras coisas, busca responder a esta pergunta: que é o homem? A fim de a conhecermos devidamente, teremos de defini-la, ver os seus fundamentos e estabelecer os seus principais objetivos. Primeiro, definição. A doutrina bíblica do homem é o ensino sistemático das verdades referentes ao ser humano que encontramos nas Escrituras do Antigo e do Novo
Testamento. Porque, meus amados irmãos, a gente ouvir uma pregação sobre esse tema é importante, importantíssimo, mas não dá com uma pregação de 40 minutos, 50 minutos, 1 hora, 1 hora e meia. Eu gostei muito daquela igreja lá dos coreanos, porque a pregação lá é 1 hora e 15. 1 hora e 15. A primeira vez que eles vieram aqui, nós fizemos um roteiro para o culto, e eu vi lá 1 hora e 15. Eu falei, acho que deve ter tido algum engano, mas não é. Eles não passam para 1 hora e 16. A última vez que ele pregou aqui foi 1 hora e 12 minutos. Muito interessante, muito interessante. Mas uma pregação, mesmo uma pregação de 1 hora e 15, 1 hora e meia, não dá para a gente ter um entendimento completo a respeito da doutrina do homem, segundo diz as Escrituras. Então nós precisamos de um ensino sistemático. São 13 lições. É diferente. Há uma metodologia, há uma sistematização. Então, como está escrito aqui, a doutrina bíblica do homem é o ensino sistemático das verdades referentes ao ser humano que encontramos nas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento. Essa disciplina centrada na Bíblia Sagrada tem como objetivo estabelecer o lugar do homem na criação e no reino de Deus. Eu lembrei agora do meu pai. O meu pai, ele dizia que Deus não criou o homem como criou batata. Alguém já plantou batata aqui? Já plantou, Áurea? Você também plantou, irmã? A gente joga a rama lá e deixa lá, né? Deixa lá. Não, batata. Você planta com rama. Você pode jogar a rama lá e largar a rama da batata lá. Essa batata que hoje está tão aclamada, batata que é roxa, é branca, batata doce. Você pega a rama e joga lá em qualquer lugar. E pode deixar que ela se vira lá. Não. O ser humano tem um lugar na criação e no reino de Deus. Oh, glória a Deus! Não vamos ficar fora do lugar, irmãos. Vamos estar no lugar que Deus nos colocou, tanto no seu plano da criação, como no seu plano, no plano do seu reino, que foi estabelecido antes da criação dos séculos. No âmbito da teologia sistemática, ela é conhecida, como falamos, é o que acabamos de falar, antropologia, que em grego significa literalmente o estudo do homem. Amém? Fundamentos. O principal fundamento da doutrina bíblica do homem encontra-se, obviamente, na Bíblia Sagrada, nossa única regra infalível de fé e de prática. Todavia, servimos-nos também como fontes auxiliares do nosso credo, porque a nossa igreja, ela tem 16 fundamentos que constituem o nosso credo. É aquilo em que cremos. Os irmãos entrando no nosso site, onde está escrito quem somos, tem essa declaração do nosso credo, também da declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil e dos livros, textos, devidamente aprovados pelas autoridades da nossa igreja. Glória a Deus. Objetivos. Estes são os objetivos da doutrina bíblica do homem. Primeiro, responder às grandes perguntas do ser humano: quem sou eu?
de onde vim, o que represento, qual é a minha missão e para onde vou. Segundo, mostrar a dependência do homem em relação a Deus, o Criador e mantenedor de todas as coisas. Terceiro, levar o homem a reatar a sua comunhão com Deus através de Jesus Cristo, o homem perfeito. E quarto, consolar-nos quanto ao nosso destino eterno por meio do sacrifício de Jesus no Calvário. Novamente o nosso comentarista repete: verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Glória a Deus. Vamos dar um aplauso ao Senhor, irmãos. Verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Como Deus e como homem. É por isso que Ele nos compreende. É por isso que Ele se apieda. É por isso que Ele tem compaixão, compreende. Porque em tudo, como homem, Ele foi tentado, sem pecado. Mas Ele foi tentado em todas as coisas. Então, quando vem uma tentação, mas que coisa, acho que ninguém nunca passou por isso, não? Jesus já passou, Ele nos compreende, inclusive de uma maneira humanamente incompreensível. Segundo, a criação dos céus e da terra. Em primeiro lugar, Deus criou os céus, a terra e tudo o que neles há. E só então veio a formar o homem. Em sua infinita sabedoria, o Criador preparou-nos um lugar perfeito e agradável para habitarmos. Glória a Deus. A terra é um lugar perfeito e agradável para a habitação do ser humano. Ninguém precisa ir para Marte. Não precisa. Vamos para a Lua, porque lá nós vamos descobrir alguma coisa mais importante para o ser humano. Não, irmãos. Deus fez a terra e Ele a deu aos homens e dotou a terra de tudo que o ser humano precisa para habitar e para ser feliz. Primeiro, a criação dos céus e dos anjos. A primeira coisa que Deus criou foram os céus. E em seguida, os anjos. Amém? Essa ordem é muito importante. Depois de chamá-los à existência, aí sim, o Senhor pôs-se a criar a terra e tudo quanto nela se contém. Deus a tudo criou com inigualável sabedoria. Sabiamente, o Pai Celeste, antes de formar o homem, criou a terra, a fim de colocá-lo num planeta sustentável. A forma como Deus agiu em toda a sua obra é enaltecida pelo autor sagrado. A sabedoria divina está patente em toda a criação. Por essa razão, todas as obras do Senhor são admiráveis, sublimes e ricas em variedades. Meus queridos irmãos, Deus criou tudo perfeito. Este mundo é um mundo inteligente. É um mundo que funciona. Deus dotou este mundo de leis físicas. Algumas dessas leis foram descobertas, foram reveladas. Leis químicas. Glória a Deus. E ninguém pode alterar o que Deus fez. Os homens até enunciaram uma lei que nada se cria. É tudo feito daquilo que Deus fez.
A matéria-prima foi deixada por Deus. Então as coisas são combinadas, porém, com a matéria-prima que Deus fez e seguindo as leis estabelecidas por Deus. Então, a maioria, agora carro também, né? A maioria, vamos falar dos aviões, as grandes aeronaves, agora já tem até avião sem piloto, né? Esses aviões de guerra, agora, uma grande parte deles já não tem mais pilotos. E mesmo os aviões comerciais, praticamente, o piloto não mexe no avião. Ele decola, põe no automático e chega ao destino no automático. Porque existe confiança nas leis estabelecidas por Deus. O homem pode fazer o cálculo que não vai ter 1 segundo de diferença, ou menos de 1 segundo de diferença. Os irmãos viram agora esse problema que teve lá no Irã, esse ataque, como esse míssil chegou exatamente naquele lugar. Por quê? A terra está girando. Então, a confiança nos movimentos da terra faz com que o homem calcule que, considerados os movimentos da terra, esse objeto vai chegar em tal lugar, no espaço de tantas horas, ou de tantos minutos, ou de tantos segundos. Deus estabeleceu tudo com uma precisão muito grande. Da mesma forma, as leis espirituais, as leis materiais, as leis físicas têm o seu cumprimento, meus amados irmãos. Então Deus criou tudo com inigualável sabedoria. Por essa razão, todas as obras do Senhor são admiráveis, sublimes e ricas em variedades. Vamos ler o versículo indicado. Quem encontrar, por favor, leia Salmo 104, versículo 24. Salmo 104, versículo 24. Cadê os crentes bons de Bíblia? Pode ler. Pode ler, pastor? Por favor. Ó Senhor, quão variadas são as tuas obras. Todas as coisas fizeste com sabedoria. Cheia está a terra das tuas riquezas. Glória a Deus. Eu gosto de uma tradução que diz: ó Senhor, quão admiráveis são as tuas obras. Amém, irmãos? Glória a Deus. Olha, irmãos, todo dia é para a gente levantar e olhar assim para as obras de Deus e ficar de boca aberta, o boquiaberto com as obras do Senhor. Vamos para o ponto número 3. A criação de Adão, o primeiro ser humano. O homem não é um mero detalhe no universo, nem surgiu por acaso. O ser humano é o resultado de uma decisão amorosa, soberana e livre da Santíssima Trindade. Amém? O que nós sabemos é o que está escrito na Bíblia, que houve, vamos falar assim, se é que pode falar, uma reunião da Santíssima Trindade. E está escrito: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos,
nós temos que ter assim a convicção de que, diferentemente dos demais seres viventes, que foram feitos ou que surgiram pela palavra de Deus, o ser humano, ele foi primeiro o resultado desse concílio divino, quando Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Gênesis capítulo 1, versículo 26. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Criado por Deus, a partir do pó da terra, Adão tornou-se alma vivente. Primeiro, o concílio da divindade sobre a criação do homem. A criação do ser humano foi antecedida por um conselho da Santíssima Trindade. A formação do ser humano, repito, foi uma decisão amorosa, livre e soberana de Deus, o Criador e mantenedor de todas as coisas. Vamos ler Apocalipse 4:11. Vamos ver os crentes bons de Bíblia. Apocalipse é fácil, né? Quero ver sonfonias. Obadias, Naum. Quem encontrou pode ler, por favor. Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Que maravilha, irmãos. Essas foram palavras pronunciadas diante do trono da majestade divina. Glória a Deus. Glória a Deus. O texto diz que os 24 anciãos que estavam diante do trono de Deus adoravam a Deus, adoravam ao que vive para sempre e sempre, e tiravam as suas coroas e lançavam diante do Senhor e diziam: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade elas são e elas foram criadas. Amém, irmãos? Vamos louvar ao Senhor. Vamos levantar as nossas mãos e louvar ao Senhor. Vamos dizer glória a Deus. Vamos dizer louvado seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Segundo, Deus cria Adão, o primeiro ser humano. Em seguida, Deus criou o primeiro homem do pó da terra, para que nós, filhos de Adão, a tivéssemos, ou seja, tivéssemos a mãe não como terra. Precisamos tomar muito cuidado, irmãos. Nós somos ecologistas. Nós somos os primeiros ecologistas, porque o crente, ele leva a sério as palavras que Deus disse para Adão, para que ele cuidasse da terra, para que ele guardasse o jardim. O crente, ele não é um destruidor do planeta. Amém? Não é um destruidor do planeta. O crente, ele não joga o resto do óleo na pia. Joga ou não joga? Não.
Antes jogava. É isso mesmo. Agora não joga mais. Amém? Não joga, primeiro, porque o óleo é santo. O óleo é santo. Tudo que tem na nossa casa é santo. Amém, irmãos? Tudo que está lá na nossa prateleira, tudo que está lá no nosso fogão é santo. Amém? É consagrado, é santificado. Já vem para a nossa despensa como uma provisão de Deus. Agora, quem vai pegar uma coisa que Deus deu e jogar fora? Primeiro por isso. Porque Jesus falou, ó, quem não for fiel no pouco, não vai receber o muito. Então tem que ser fiel no pouco. Tem que ser fiel naquele restinho de óleo que sobrou. Ser fiel no pouco. O crente, ele não participa do desperdício. Ele não joga nada fora. Tudo que Deus deu para ele é preservado, é aplicado, é utilizado, porque é algo abençoado que está em nossas mãos. E nós administramos com sabedoria. E também para não prejudicar o meio ambiente. Amém, irmãos? Então, todavia, nós não idolatramos a terra. Nós não idolatramos a terra a ponto de chamar a terra de mãe. Amém? Precisamos ter cuidado com as coisas que nós lemos, com as coisas que nós escrevemos, porque existe uma doutrina advinda do próprio evolucionismo, para a qual a terra é a mãe. Então, para nós, filhos de Adão, Deus criou o primeiro homem do pó da terra, para que nós, filhos de Adão, a tivéssemos não como mãe, como querem os ecologistas, mas para que nela habitássemos e para que dela tirássemos o nosso sustento. Por acreditarmos piamente na literalidade do Gênesis. Alguns falam, não, e hoje eu até agora cedo estava ouvindo um vídeo sobre Darwin, e esse vídeo fala que depois de 150 anos, a Igreja Católica Apostólica Romana reconheceu alguns aspectos da evolução do ser humano segundo a teoria de Darwin. Não, nós acreditamos na literalidade da descrição criacionista do Gênesis. Me faz lembrar, os crentes antigamente diziam, olha, se a Bíblia falasse que foi Jonas que engoliu a baleia, eu acreditava. O grande peixe. Se a Bíblia falasse, ao invés do grande peixe que engoliu Jonas, foi Jonas que engoliu o grande peixe, eu acreditava. Então nós acreditamos na literalidade da descrição da criação conforme está no livro de Gênesis. Professamos que o ser humano é o resultado de um ato criativo de Deus e não de um longo e fantasioso processo evolutivo, como ensinam dogmaticamente os evolucionistas. Tudo quanto existe, inclusive o homem, veio a existir como resultado de uma ordem expressa do Todo-Poderoso. O criacionismo bíblico é incompatível com o evolucionismo. É claro que os irmãos
que estudam as ciências precisam responder às questões segundo o evolucionismo. Mas isso não significa que estamos anulando o criacionismo. Obviamente, se eu estou diante de uma pergunta, como o evolucionismo considera a origem da espécie humana? Eu vou responder de acordo com a pergunta. É uma questão de conhecimentos, ou diríamos de conhecimentos gerais. Mas não que nós vamos afirmar ou querer enquadrar o evolucionismo na palavra de Deus, para não ficar nem contra e nem a favor. Amém, irmãos? Vamos entender isso bem, para que nós possamos orientar, inclusive, outras pessoas, quem sabe os nossos filhos, como eles devem se portar na escola a respeito desse tema. Terceiro, o homem torna-se alma vivente. Ao contrário dos animais, o homem foi criado direta e pessoalmente por Deus, para que refletisse a glória divina. Eis porque Adão tornou-se alma vivente. Deus nos chamou à vida com as faculdades necessárias para termos comunhão com Ele, quanto para relacionarmos-nos com os nossos semelhantes. Agora, irmãos, uma coisa muito incrível é que Deus, Ele não criou a raça humana já pronta. Deus não criou a terra com uma hoje tem por volta de 7,7, quase 8 bilhões de pessoas. E todas essas pessoas, elas têm origem em um único homem. Amém, irmãos? Deus sabia que Adão e Eva, dentro deles, havia o número suficiente de pessoas para encher a terra. Então, meus amados irmãos, cada semente traz dentro de si um potencial para ser uma árvore. Amém? Cada ser humano traz dentro de si um potencial, não somente para gerar outros seres humanos, mas um potencial para realizar aquilo que Deus projetou para ela. Mesmo aqueles que não geram outros seres humanos, eles têm um potencial de Deus para a realização daquilo que Deus projetou para elas realizarem. Agora, os estudiosos dizem que nisso daí há uma grande tragédia, porque somente um pequeno percentual desses 7,7 bilhões de pessoas na face da terra
é que vão desenvolver uma fração significativa, notável, do potencial que Deus colocou dentro delas. A maior parte das pessoas vão levar o potencial que Deus colocou dentro delas para o túmulo. Vão enriquecer o cemitério. Eu lembro de eu escrevi um livro que até hoje eu não publiquei. E o Moretti, que congregou aqui conosco, quantos conheceram o Moretti? O Moretti, ele sempre ia de carona comigo para São Paulo. Ele ia falando: você não vai publicar esse livro? Você vai enriquecer o cemitério? Porque o cemitério, é por isso que fala que o cemitério é o lugar mais rico da terra. O cemitério. Quando você quiser ir num lugar rico, é só ir no cemitério. Não precisa ir lá nas minas de diamante da África, nem ir lá na Serra Pelada. É só ir no cemitério. Porque no cemitério estão livros que não foram publicados, estão poesias que não foram declamadas, empresas que não foram abertas, desenvolvidas, e ideias que Deus deu. Deus deu, mas a pessoa ficou tímida, a pessoa ficou com medo, a pessoa achou que aquilo não era para ela e acaba levando aquilo para o cemitério. Temos que tomar cuidado para a gente não enriquecer muito o cemitério. Às vezes enriquecer só um pouquinho, né? Mas não enriquecer muito o cemitério. Porque, irmãos, Deus colocou dentro de cada ser humano um potencial. Existem coisas que só você vai realizar como Deus quer que seja realizado. Não tem pessoas insubstituíveis? É relativo. O que Deus tem para você fazer, Deus não vai colocar outra pessoa para fazer aquilo. Deus vai colocar outra pessoa para fazer algo que é semelhante, que parece, que vai suprir. Porém, aquilo que Deus colocou para cada um de nós fazer, meus amados irmãos, somos nós quem devemos fazer. E nesta vida nós temos que descobrir. Glória a Deus. Temos que descobrir o que Deus projetou, quais são os planos, quais são os caminhos de Deus para nós. E não passar por esta vida sem realizar aquilo que Paulo chama de boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, meus amados irmãos, existem dentro de nós talentos que não foram desenvolvidos, dons que Deus tem dado a pessoas que receberam um dom de Deus. Tanto que até o apóstolo, olha, assim como Jeremias, foram escolhidos para uma determinada função, desde o ventre de sua mãe. A mãe de Paulo, ela era uma serva de Jesus Cristo? Não, ela até nasceu antes de Jesus nascer aqui nesta terra. Pode até ser que ela era uma estudiosa das Escrituras, que é muito difícil, porque aquilo era uma tarefa para homens,
não era uma tarefa para mulheres. Mas Paulo falou: eu fui escolhido desde o ventre de minha mãe. Quantas pessoas foram escolhidas por Deus desde o ventre da sua mãe e foram dados por Deus como profetas para as nações, mas entortaram a vida por outro caminho e não realizaram aquela tarefa. Alguns, a mãe é crente e está até hoje. Ai meu Deus, eu tinha certeza de que esse filho foi escolhido por Deus. Olha, será que eu estava errada? Não, não estava errada não. Ele é que entortou o seu caminho, segundo a vontade do seu coração. Então, irmãos, existem talentos escondidos, dons que estão adormecidos. Isso é tudo que a pessoa pode ser, um potencial que ela tem dentro dela. Uma vez eu preguei uma mensagem aqui, trazendo como exemplo uma semente de uma planta já extinta, que foi encontrada em um antigo acampamento, eu não vou me lembrar, e os cientistas conseguiram despertar aquela semente, porque depois de milhares de anos ela estava adormecida. É uma semente que foi escondida no gelo por um animal, e é um animal que escondia no gelo a comida, e ficou aquela semente foi encontrada, e os cientistas conseguiram despertar aquela semente, e ela tornou-se uma árvore muito importante. Depois nós podemos estudar isso daí. Então, irmãos, dentro de cada semente existe uma árvore, e em cada árvore existem muitos frutos com muitas sementes, e dentro de cada semente existe outra árvore com muitos frutos, com muitas sementes. Então, quando você olha para uma semente, você tem que ver o quê? Uma floresta. Uma floresta. Então, você tem que olhar para você mesmo, e olhar para outras pessoas, e considerar que dentro de você existe um potencial. Quando Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, a imagem e semelhança de Deus o fez. Isso é de um valor muito grande, irmãos. Dá até vontade de a gente cantar aquele hino, né? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém muito importante para Deus. Glória a Deus. Criado à imagem e semelhança de Deus. Você não é alguém para o diabo ficar chutando de um lado para outro, como se fosse um nada. Imagem e semelhança de Deus. E Deus colocou dentro de você algo divino, um potencial, uma semente. E a Bíblia diz que todas as vezes que Deus fez isso, e viu Deus que era bom. E quando Deus fez o homem, está escrito: e viu Deus que era muito bom. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora, irmãos, nós precisamos desenvolver o nosso potencial, maximizar o nosso potencial, até completar a nossa carreira sobre a terra. Inclusive, principalmente as pessoas que já têm mais de 50, 60, 70 anos, precisa pensar a esse respeito. Porque alguns acham: agora cheguei a 60 anos, acabou. Aí uns já falam: no meu tempo. Espera um pouquinho, você não morreu?
No meu tempo. Espera um pouquinho, como assim no seu tempo? Seu tempo é hoje. A Bíblia diz hoje, é o dia que o Senhor fez. Amém? Alegremos-nos e regozijemos-nos hoje, nesse dia que o Senhor fez. No meu tempo. Espera aí, o seu tempo é hoje. É agora que você vai dar fruto. É agora que você vai ser frondoso. É agora que você vai ser produtivo. Cutuca aí esse velho aí, irmã. Alguém dá um beliscão aqui. Quem estiver perto de um mais idoso, você dá um beliscão nele. Você está vivo. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Há um projeto de Deus. Enquanto Deus não falar, é o fim. Você já fez tudo, sobe cá. Enquanto Deus não falar, sobe cá, é porque tem trabalho para ser feito. O apóstolo Paulo, ele queria ir para o céu, hein? Olha que ele era um homem que queria ir para o céu. Porque quem já foi no céu, não quer voltar. Todas as vezes que a gente ouve um testemunho de alguém que ressuscitou, a pessoa está falando, eu não queria voltar. Já viram esses testemunhos? Agora tem tudo aí na internet. Eu não queria voltar, eu estava lá no céu, estava muito bom lá. Eu não queria voltar. E o apóstolo Paulo disse, olha, da minha parte, eu quero ir para o céu. Eu faço a vontade de Deus. Eu fico aqui por causa dos irmãos, mas a minha vontade é ir para o céu. E o céu é o nosso lugar, né, irmãos? Amém? Nós somos do céu. Nós não somos da terra. Nós estamos na terra, mas nós não somos da terra. O nosso lugar é no céu. A nossa casa é no céu. O nosso descanso é no céu. A nossa habitação é no céu. Mas enquanto Ele não falar, sobe cá. Enquanto Ele não mandar os seus anjos, vai ir lá na terra buscar fulano de tal. Vamos ser produtivos, irmãos. Vamos desenvolver o nosso talento. O apóstolo Paulo, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 5, ele disse, mas tu, sê sóbrio, em tudo sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Ele diz, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Enquanto nós não pudermos falar, fiz o que devia ser feito, combati o bom combate, acabei a carreira, há trabalho a ser feito. Amém? Número 4, a missão e a tarefa do homem. Deus nos criou para que desempenhássemos a seguinte tarefa: glorificá-lo. Digam comigo, por favor. Glorificar a Deus, propagar a espécie e administrar o planeta. Nós temos essas 3 tarefas: glorificar a Deus, propagar a espécie e administrar o planeta. Glória a Deus. Fazendo isso, fechou. Ninguém precisa inventar nada. Ninguém precisa inventar nada. Primeiro, glorificar a Deus. O Senhor criou-nos a fim de refletirmos a sua excelsa glória e majestade. Ao contrário dos animais, aves e peixes, o ser humano é o único ser vivo criado à imagem e à semelhança de Deus. Por esse motivo, toda vez que alguém, seduzido pelo diabo, adora a criatura em lugar do Criador, atenta contra a santidade e a glória do Senhor. Vamos ler esse texto, irmãos, porque ele é muito significativo. Romanos, capítulo 1, versículo 22 e versículo 23. Vamos ler esse texto? Crente bom de Bíblia.
Até agora só irmãs, não apareceu nenhum crente. Só as crentes. Cadê os crentes bons de Bíblia, os homens? Cadê? Quem encontrou, leia, por favor. Ah, você salvou aí a parte masculina, né? Já tinha, é. É o Mas 22, também pastor? Batista, né? É do 22 entendeu, né, ao Marcos? 25, pastor? Pode ler, irmão. E dizendo-se sábio, tornaram-se loucos. E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da Dá imagem um pouquinho mais do de homem. som ali, por favor. Então vou começar, 22. Isto. Dizendo-se sábio, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. E o que aconteceu? Versículo 24. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Olha aí, irmãos, como é que tudo começou. Pois- Olha aí. Pode ir. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. E depois? Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, Olha aí. porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E mais? E, semelhantemente, também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. Amém? Olha como é que tudo começou. A Bíblia explica. Ah, como é que começou? Começou assim. Começou assim. É. Por esse motivo, toda vez que alguém seduzido pelo diabo adora a criatura em lugar do Criador, atenta contra a santidade e a glória do Senhor, e o propósito pelo qual Deus criou os seres humanos. Quando cumprimos a vontade de Deus, cumpre-se em nós essa consoladora promessa: e serás uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão do teu Deus. Número 2, propagar a espécie. Deus ordenou também ao homem a deixar a casa dos pais e unir-se à sua esposa, a fim de multiplicar e preservar a espécie humana. É uma ordenança de Deus. Embora tem alguns que casam para ficar na casa do sogro, né? Não tem? Mas Deus mandou deixar a casa dos pais e unir-se à sua esposa. É por isso que a Bíblia diz: planta o teu campo, porque a Bíblia foi escrita numa época que as pessoas trabalhavam na agricultura. Então, para casar, quando chegava para uma moça, ou para o pai da moça: eu gostaria de casar com a sua filha. Onde fica o seu campo? Você já plantou um campo? Não, eu estou lá na casa do meu pai, ela vai morar. Ah, então, primeiro você planta o seu campo e depois você constrói a sua família. Amém, irmãos? Vocês que têm filhas, quando o peão chega lá, olha, eu vim aqui pedir que eu gostaria de namorar a sua filha, você tem que perguntar: onde é que fica o seu campo? Onde é que fica o seu campo? É claro que hoje as pessoas não vão ter uma roça, mas tem um emprego. Traz sua carteira profissional aqui para eu dar uma olhadinha.
Você, hein? Traz sua carteira profissional, você também, viu? Traz sua carteira profissional aqui, aquela carteira azulzinha, para eu ver se ela está em branco. Porque também tem uns que a carteira profissional está cheia. Já viu isso? Fica 3 meses, 4 meses no emprego, sai. Fica 3 meses num outro, sai. Nunca fica 1 ano no emprego. Toda vez que eu pego uma carteira profissional, falo, puxa vida, gostei dessa entrevista com essa pessoa. Mas ela não ficou mais do que 3, 4 meses no emprego. É só experiência. E até ter o direito do salário, seguro-desemprego. Completou o seguro-desemprego, está fora. Agora eu vou ficar 4 meses aí, só. É claro, meus amados irmãos, que hoje existem muitas pessoas que trabalham por conta própria. Então a pessoa não vai ter assinatura na carteira profissional. Ela trabalha por conta própria, ou ela é um profissional liberal. Não precisa ser, pode ser um vendedor, não tem assinatura na carteira, mas ela tem o seu campo. Então Deus ordenou também ao homem a deixar a casa dos pais e unir-se à sua esposa. Os pais têm que entender isso também, viu? A sogra casou, deixa eles se virarem. Não precisa ficar ligando todo dia, não. Amém? Ficar ligando todo dia. Como foi ontem? Como foi hoje? É isso, é aquilo. Deixa seu pai e a sua mãe e une-se à sua esposa e vice-versa. Agora, a fim de multiplicar e preservar a espécie humana. Multiplicar a raça humana é uma obrigação do ser humano. É claro que existem impossibilidades da pessoa ter filho. Não é verdade? Por uma questão genética, um problema de incapacidade. Agora, aquele negócio, por que você não quer ter filho? Eu não quero ter filho para não estragar o meu corpo. Eu já vi isso aí. Não quero ter filho porque eu quero desenvolver minha carreira profissional. Não, irmãos. A Bíblia é muito clara. Foi uma ordem que Deus deu para todos os seres humanos. Eu gostaria, por exemplo, assim, é que eu casei muito velho, mas eu gostaria de ter pelo menos uns 12 filhos. É verdade. Eu gostaria de vir para a igreja com um ônibus. Se tivesse casado mais novo, é que não é fácil casar. Vocês que tiveram sorte de casar, olha, não é fácil casar. É ou não é, irmão Valdemar? Pergunta para o irmão Valdemar se é fácil casar. Pelo amor de Deus, aí, acertar no casamento. Agora, Deus deu uma ordem. É fácil casar, irmão Valdemar? Não é fácil, né? Nós estamos querendo casar, irmão Valdemar. A semana passada, a mãe dele falou, arruma uma noiva para ele. Falou comigo. Mostra ele aí na câmera, irmão. Olha aí. As interessadas, não, mostra mais, muito pouco. Olha aí, capricha o sorriso, hein?
As interessadas podem mandar foto no WhatsApp da igreja. Manda aos meus cuidados. Uma vez eu encarreguei o Marcos de fazer o meio de campo, mas ele foi muito fraco. Veio uma moça aqui com o Max Douglas, a moça do Maranhão, e eu tinha falado para o Max, olha, quando ela for lá, eu vou apresentar um... Passou a cabeça. E a tarefa dele não foi muito boa, essa tarefa não. Senão o Rodemar já estava casado. Olha, Rodemar, desculpa, viu? Próxima vez não vou mais mandar o Marcos. Então, irmãos, multiplicar a raça humana é uma obrigação do ser humano. A povoação do planeta glorifica o nome de Deus e cumpre o propósito divino. Você que teve filhos, dê graças a Deus por Deus ter dado filhos para você. Os seus filhos vieram como um presente de Deus, como a herança do Senhor. Não vieram como um equívoco, não vieram como um acidente, não vieram como um descuido, vieram como um presente de Deus. E a Bíblia diz que isso glorifica o nome de Deus e cumpre o propósito divino quanto à plenitude do seu reino em todos os âmbitos da criação. Deus tem um forte compromisso com a família genuinamente bíblica, heterossexual, monogâmica, indissolúvel. Depois, leia juntamente com a sua esposa e filhos o Salmo 128. Uma família bem constituída é uma bênção à igreja e à nação. Amém, irmãos? Amém. Número 3, governar e administrar o planeta. Deus, em primeiro lugar, criou a terra e tudo o que nela há. Em seguida, criou Adão, que tendo por lar o jardim do Éden, recebera como tarefa inicial dar o nome a todos os animais e guardar o paraíso. Essa foi a tarefa antes de Adão casar. Deus deu a ele a tarefa de dar nome aos animais. Ah, é? De casamento? Oh. Por que Deus não pôs outro nome sem ser Adão? Ah, por que Deus não pôs outro nome? É pelo próprio significado que esses nomes têm, como o primeiro homem criado por Deus e a primeira mulher. Então, Adão e Eva. Então, a tarefa inicial de Adão era dar nome a todos os animais e guardar o paraíso. E os nomes estão até hoje, os nomes que Adão deu aos animais estão até hoje. A partir daí, o homem haveria de adquirir a experiência necessária para governar e administrar toda a terra. Ele passaria a extrair do solo, do qual fora tirado, tudo quanto viesse a necessitar. Que tudo, pois, seja consagrado para a glória e a honra do nome de Deus. Conclusão. Acredito que nesta lição conseguimos responder a esta pergunta formulada pelo autor sagrado: que é o homem? Antes de tudo, o ser humano é a obra-prima de Deus. Fomos chamados à existência para glorificar o seu nome, o seu grande e tremendo nome. Glória a Deus. Aqui estamos para cumprir-lhe a vontade, refletir-lhe a glória e trabalhar como humildes e sábios obreiros em sua grande e imensa vinha. A Deus seja toda a glória.
Glória a Deus. Meus amados irmãos, Deus tem planos, Deus tem propósitos. Cada pessoa tem um plano, um propósito desenhado por Deus para a sua vida. Eu sou muito impressionado com o texto do Salmo 139, a partir do versículo 13, onde está escrito assim: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Amém? Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Vamos todos falar? Eu te louvo, porque me fizestes de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho certeza. Meus ossos não estavam escondidos. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Vamos aplaudir o Senhor por esta palavra. Glória a Deus. Vamos buscar a revelação do Espírito Santo. Vamos perguntar: Espírito Santo, quais foram os planos elaborados para a minha vida? Qual é a minha tarefa nesta terra? Por onde eu devo começar? Como é que eu devo fazer? Quais os passos que eu devo dar? E o Espírito Santo vai nos revelar os caminhos de Deus, que são mais altos, mais sublimes do que os nossos caminhos. Os pensamentos de Deus. Deus tem pensamentos a nosso respeito que nós ainda não realizamos. Deus tem coisas novas para que nós façamos. Amém, irmãos? Vamos sair daqui nesta manhã, e você que está conosco pela internet, com esta convicção de que você é um plano de Deus, um projeto de Deus, que você foi feito de uma forma admirável, de uma forma especial, de uma forma excelente. Você não é uma pessoa incompleta, você não é uma pessoa incompetente, você é uma pessoa especial, uma pessoa feita sob medida por Deus. Deus tem um grande plano para cada vida. Oh, aleluia. Vamos aproveitar esse 2020. Vamos aproveitar este novo ano para entrar nesta onda maravilhosa que Deus está realizando em nosso meio e na terra. Amém? Vamos ficar de pé. Levantemos as nossas mãos no louvor ao Senhor por meio de uma oração. Nesta oração, Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos, reconhecendo, Senhor, que o Senhor nos fez de uma forma especial, que o Senhor nos fez de uma forma admirável, reconhecendo que todas as tuas obras são maravilhosas, reconhecendo que nós e as demais pessoas, elas são a expressão da tua glória, da tua imagem, da tua semelhança. Dando, Senhor, esta compreensão em cada célula de nosso corpo, em cada espaço do nosso pensamento. Remove, Senhor, todo complexo de inferioridade, de insignificância. Oh, aleluia! Porque como seres humanos, criados pelo Senhor,
Nós temos um lugar especial na criação e um lugar especial no teu reino, chamados por Jesus Cristo, tocados pelo Espírito Santo. Nós estamos plantados na tua casa, plantados como árvores, Senhor, frutíferas no teu reino. Em nome de Jesus, nós fazemos esta declaração e recebemos pela fé saúde, cura, vigor espiritual, vigor emocional e vigor mental, em nome do Senhor Jesus. Vamos aplaudir o Senhor. Um bom domingo a todos os irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Saudai-vos uns aos outros com a paz do Senhor. E às 18 horas, um grande culto de louvor, de adoração ao que vive para sempre. Amém, amém e amém. Para o culto desta noite, às 18 horas, você que está conosco pela internet, convide os seus amigos, os seus parentes, os seus vizinhos, e faça da sua casa um centro de difusão da palavra de Deus. Você poderá linkar o seu smartphone ou seu computador em um aparelho de TV ou em um telão, para que muitas pessoas conheçam a Jesus Cristo e a sua casa estará sendo um ambiente de difusão da palavra de Deus. Quem sabe você tem um estabelecimento comercial e você poderá colocar um telão no seu estabelecimento comercial ou uma TV para a difusão da palavra de Deus. Por meio do nosso site, você estará difundindo a preciosa palavra de Deus. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe o seu presente, Deus abençoe o seu futuro. Amém.